Boa tarde, chefes de alto nível. Esse é o meu vídeo para vocês. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é uma forma de mostrar para vocês um pouquinho da minha gastronomia, um pouquinho dos meus pratos, da minha essência, do meu carinho ao cozinhar. Eu escolhi o risoto por quê? Falar um pouquinho do meu risoto. O risoto é um prato que eu faço com mais frequência. Então, na minha cozinha, ele é um prato de maior demanda, é um prato queridinho dos meus clientes. Então, é um prato que eu faço pelo menos uma vez por semana nos meus eventos. Como eu falei no vídeo anterior, eu trabalho com buffet. Eu tenho um buffet de eventos no Rio de Janeiro, então eu sempre estou fazendo vários pratos, criando coisas novas e o risoto ele não sai de moda, ele é o prato, como eu disse, querido dos meus clientes e é um prato que eu mais faço e eu acho que a prática leva à perfeição, né? Então eu estou sempre me aprimorando, sempre melhorando e trazendo novas técnicas e um novo formato para o meu risoto, que é do meu jeitinho. Vou apresentar para vocês ele. Meu risoto de camarão com aroma de siciliano. Um pouquinho dele para vocês. Vamos começar pelo molho maripoá. Eu acho que um bom risoto ele tem que ter um bom caldo. E eu vou deixar ele cozinhando enquanto eu vou fazendo o mise en place do risoto. Eu vou iniciar com esse caldinho, porque eu acho que o caldo é o principal ponto para um bom risoto. Um risoto bem saboroso. Vou trazer um sabor bem bom para ele. Então a gente vai iniciar com um caldinho agora. Vou deixar ele cozinhando e vou pro risoto, tá bom? Pro caldo eu vou usar uma cebola, alho, um pouquinho de tomilho, eu vou usar duas folhinhas de sálvia, alho poró, salsão e cenoura. Eu vou cortar ele grosseiramente, porque como é um caldo e eu não vou reutilizar essas verduras, eu vou cortar grosseiramente, porque eu vou refogar levemente. Como eu não quero um caldo muito escuro, porque eu gosto do meu risoto com a textura um pouquinho mais clara, eu vou dar uma leve refogada no azeite e já vou adicionar água. Tá? Eu vou adicionar água morna, vou colocar água para aquecer aqui e vou começar aqui agora. Vou preparar um buquezinho com meu alho poró para extrair o sabor. Tomilho, sálvia. Vou colocar também uma folhinha de louro, porque eu acho que o louro ele traz um aroma bem bom para o nosso caldo. Então eu vou passar a faquinha aqui no talo dele, que com isso a gente extrai um aroma perfeito da folha e consegue trazer ainda mais sabor. Eu vou adicionar também aqui, nesse buquê, um dentinho de alho, tá? Eu vou fechar ele e um barbantezinho. Esse buquezinho aqui, ele vai me trazer um aroma muito bom para o meu molho. Eu vou fazer aproximadamente 1 litro de caldo, porque eu estou fazendo aqui
uma porção pequena de arroz. Do salsão, eu não vou usar as folhas, apesar de gostar muito. Por eu estar fazendo um risoto mais claro, eu não vou usar as folhas, porque as folhas ela traz um tom mais escuro para o meu molho e para o meu caldo. E eu não quero esse tom mais escuro, eu quero um tom mais clarinho, porque eu acho que o risoto de camarão, eu prefiro ele mais clarinho, com uma cor mais natural do arroz. Então eu não vou usar as folhas dele. Mas se fosse, por exemplo, um risoto de fungo, ou que tivesse uma carne, uma proteína, talvez um filé mignon, um medalhão, talvez eu usaria as folhas do salsão para trazer um pouco mais de cor nesse meu molho. Então eu vou guardar, porque eu vou utilizar em outra receita essas folhas do salsão, porque tem um sabor muito bom. Então assim, eu não deixo de usar o salsão no preparo dos meus caldos e molhos, porque eu acho que o sabor dele é muito forte e bem marcante no preparo. Então eu vou cortar aqui grosseiramente mesmo, só pra gente adicionar ali, dar uma leve refogada. Em seguida a gente vai... Aqui eu vou colocar mais um dentinho de alho. Eu vou dar uma leve amassada nele, só para extrair um pouquinho mais do sabor. Então, eu vou colocar uma cebola. Então, eu vou iniciar aquecendo a minha panela. Aqui eu estou usando uma panela pequena, tem aproximadamente 21 centímetros por 8, 9 de altura aproximadamente. Então eu quero um caldinho que tenha bastante sabor, que tenha uma cor um pouquinho mais escura, mas que não seja tão escuro para não escurecer demais o meu caldo, tá? Aqui eu vou iniciar que a gente tem um azeite extra virgem. Vou adicionar um fio de azeite. Eu gosto muito do aroma que traz a manteiga para o meu refogado. Então eu vou colocar uma leve colherzinha de chá de manteiga, só para soltar um pouquinho do aroma que a manteiga traz, porque eu gosto bastante do cheiro e do aroma que a manteiga solta junto ao azeite. Então, como eu disse, eu não vou dourar muito esse meu refogado. Eu vou dourar levemente, porque eu preciso de um tom mais clarinho. Primeiro eu vou adicionar a cebola. Eu pensei muito em fazer esse prato na minha cozinha, que é onde eu faço toda a produção do meu buffet para os meus eventos. Que é uma coisa, tem uma pegada bem mais industrial, mais robusta, né? Mas eu achei melhor gravar em casa. Então, em casa eu me sinto mais tranquilo para gravar uma coisa mais íntima. Aqui eu tô cozinhando para vocês e consecutivamente meu câmera vai comer e a minha esposa também, que ela está aguardando ansiosa. Então,
além de estar cozinhando para vocês, a gente também vai comer desse prato, porque, como eu disse, é um prato que a gente já tem o costume de fazer, né? É um prato que a gente já cozinha bastante. Então, aqui eu vou deixar dar uma leve refogada, como eu falei. Nesse risoto, eu estava pensando em adicionar os cogumelos para dar um toque. E eu gosto muito do portobello, que é o portobello in natura. Eu gosto muito do sabor, a textura que tem, né, no final e o conjunto da obra. Eu estou pensando ainda e eu vou ver se adiciono ou não no final. Estou me sentindo já no chefe de alto nível. Eu peguei e vou ter que usar, né? Então eu vou pensar o que eu vou fazer com ele. Aqui a gente vai preparar o risoto. A panela já está aqui, já botei a minha água para aquecer. Eu vou ralar o meu queijo, porque eu vou usar esse queijo na finalização do meu risoto. Então eu já vou ralar ele já e deixar ele porcionado para na hora eu só adicionar. Esse queijo aqui é um queijo parmesão, que eu gosto bastante. Sempre uso parmesão, às vezes eu gosto de aromatizar com um pouquinho de grana padano, porque eu acho que traz um sabor bem bom. Mas para esse prato aqui eu escolhi o próprio parmesão mesmo, que eu acho que ele tem um sabor muito bom e traz um brilho e uma textura que eu gosto no meu risoto. O grana padano ele acaba trazendo uma outra textura, então eu preferi usar o parmesão, além de ser mais tradicional. Então eu vou reservar nosso queijinho aqui. Vou guardar ele aqui. Vou limpar a nossa bancada, a nossa tábua. E eu vou partir para a cebola, que eu vou usar para o meu refogado do arroz. Ó, aqui eu vou utilizar o arroz arbóreo, né? Então eu vou cortar a cebola num tamanho bem próximo do arroz, para na hora que a gente for comer, a gente não sentir um tamanho diferente e uma textura também. Então, cara, esse aqui tá com um cheiro muito bom. Então, assim, eu acho que o tamanho da cebola, ela importa muito, porque na hora da gente comer esse risoto, eu não quero sentir essa cebola num tamanho maior que o grão do arroz. Então, por esse motivo, eu vou cortar ela aqui num tamanho bem pequeno quanto o do arroz. Eu vou utilizar um pouquinho menos de meia, então eu vou dar um corte nela aqui, ó. Depois eu vou bater ela para afinar ainda mais. Eu acho que essa quantidade aqui já é o suficiente para gente preparar o nosso risoto. Como eu já tenho cebola no caldo
E eu vou adicionar também cebola no nosso preparo. Eu acho que essa quantidade aqui é o ideal. Eu vou reservar ela para a gente aquecer a panela antes de adicionar a cebola. Então aqui eu usei 1/3 de uma cebola inteira. Ó, o nosso refogado aqui chegou ao ponto. É exatamente essa murchada que a gente precisa. Ó, tá levemente douradinho. Ó, o alho como é que tá um pouquinho dourado. A cebola murchou todas as verduras. Eu acho que é isso que a gente queria. Exatamente isso aqui. Eu vou adicionar agora a água já morna no nosso refogado. Eu vou fazer uma quantidade de molho considerável, porque eu gosto de finalizar ele com molho e não adicionar água quente. Caso essa quantidade aqui não dê para a gente fazer o nosso risoto, a gente pode adicionar um pouquinho só de água morna. A gente finaliza ele com água morna quando o caldo não dá. Eu vou deixar a panela aqui um pouquinho aberta, porque poderia deixá-la aberta, mas eu não quero que esse molho e esse aroma aqui saia, então eu vou deixar ela entreaberta, porque eu consigo um sabor e o aroma fique aqui dentro da panela e não saia. Então aqui a gente tem a nossa cebola, o nosso camarão, ó. Aqui a gente tem o nosso camarão já limpo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou temperar esse camarão agora e deixar já ele temperando com sal, pimenta, estou usando aqui a pimenta do reino. Eu vou adicionar um pouquinho do suco de um limão. Aqui com uns carocinhos. Vou tirar. Então vou dar uma mexidinha aqui nele. E eu vou reservar esse camarão e vou deixar ele marinando aqui nesse suquinho de limão, sal, pimenta, e eu vou adicionar aqui um fiozinho de azeite para já ir soltando o aroma do azeite no próprio camarão, tá? Camarão reservado, arroz separado. Vou fatiar esse cogumelo aqui, porque como eu disse, eu acho que eu vou usar ele. Eu acho que ele traz uma textura, um sabor muito bom no nosso risoto. A quantidade aqui já é o suficiente. Ó, nosso molho, vou provar agora. Ele já tá aqui tem mais de 15 minutos. Eu vou provar. Muito bom. Eu não tinha adicionado sal no início, eu gosto de adicionar o sal um pouquinho depois, porque o sal ele desidrata a cebola, então eu adiciono o sal depois, vou adicionar uma colherzinha de chá. Vou mexer. Ele está batendo aqui aproximadamente 16 a 17 minutos de cozimento. Já deu uma leve reduzida, aqui eu enchi bem a panela. A gente vai perder um pouquinho do caldo, mas nada demais.
Ó, ainda falta sal. A gente não tem uma quantidade que já esteja no ponto. Eu vou adicionar um pouquinho mais de sal no nosso caldinho. O camarão, ele está levemente temperado com sal. Eu vou adicionar um pouquinho de sal no cozimento do arroz também. Então aí, como o parmesão tem bastante sal, eu acho que a gente consegue chegar num ponto já de sal bom. Então eu vou deixar para finalizar ele no final com o sal, porque eu não quero correr o risco de salgar o meu risoto. Aqui eu tenho o limão siciliano para tirar as raspas. Eu vou deixar o sal aqui mais próximo de mim. O azeite, minha cebola já está picada. Eu vou começar agora fazendo o risoto. Eu vou começar aquecendo minha panela em fogo médio. Vou deixar aquecer a panela cerca de 1 a 2 minutinhos. Vou adicionar o azeite, a cebola, o arroz, deixar dar uma tostada, então vou dourar esses grãos. Já em seguida eu vou adicionar o vinho branco. Eu gosto de adicionar vinho branco seco. Então já está aqui. Eu vou adicionar um pouquinho de vinho. E o caldo já está chegando próximo a 20 minutos. Então é o tempo que eu vou dourar o arroz, desligar, coar e usar esse molho quente. Porque quando a gente adiciona um molho frio, eu vejo que no grão fica uma textura, não solta tanto o amido do arroz quanto o molho quente. Então eu acho que o molho quente ele extrai bem o amido do arroz na cocção. Então por esse motivo eu gosto de adicionar o caldo bem quente para ter um resultado melhor, tá? Panela aquecendo, um fiozinho de azeite generoso, a nossa cebola, eu vou adicionar, como eu gosto bastante de cebola, do sabor, uma mini folha de louro. Mas é uma mini mesmo, tá, gente? É uma folhinha bem pequena, só para extrair um pouquinho do sabor do louro. Vou adicionar aqui no azeite. E nesse refogado aqui, é a mesma coisa do refogado do caldo. Eu não quero essa cebola dourada. Então eu vou simplesmente dar uma leve refogada só para murchar a cebola e a gente em seguida já adiciona, ó, o aroma. Já está subindo o aroma do louro. Eu retiro ele. Esse louro é mais para soltar esse aroma e aromatizar essa cebola. Então eu não posso ter uma cebola aqui dourada. Então eu tenho uma cebola, eu gosto da cebola bem clarinha. Aí a gente já adiciona o arroz. Em seguida o vinho branco, deixa reduzir, evaporar o álcool e começa a adicionar o molho. Ó, eu já vou retirar a nossa folhinha de ouro porque ela já aromatizou. E em seguida eu vou adicionar o arroz arbóreo. Ó, já deu uma leve refogada, não está dourado ainda, o ponto perfeito. Eu vou adicionar agora o nosso arroz. Ó, chegou a 20 minutos. O caldo eu vou provar novamente. Ó, o ponto quase perfeito de sal. Tá um pontinho a menos. Então a gente já tem um molho bem bom.
a gente consegue sentir tudo que tem nesse molho. A gente consegue sentir o aipo, o alho poró, a cebola, a cenoura, um leve toque de alho. Então, esse molho já está num ponto perfeito para a gente usá-lo. Ó, aqui a gente está dourando esse arroz, para na hora que a gente soltar, adicionar o molho, a gente consegue a liberação do amido. Ó, eu vou colocar uma quantidade generosa, porque eu sou muito fã do vinho branco seco. Então, eu vou peneirar o nosso molho. Eu vou coar ele aqui. Eu vou voltar com ele para a panela. Ó, tá bem clarinho. E é isso aqui que a gente precisa. Ó. Aqui a gente já conseguiu toda a evaporação do vinho. Ó, tá bem sequinho. Aqui a gente tem aroma, o álcool já evaporou todo, ó, os grãos bem sequinho. Aí eu vou adicionando aqui. Essa primeira quantidade é a hora que eu coloco mais quantidade de molho. E depois a gente vai colocando a quantidade do molho, ela aos pouquinhos. Essa primeira é o momento que a gente adiciona mais quantidade. Então eu adicionei 3 conchas aqui do nosso molho. Os próximos vão ser de concha em concha. Ó, aqui a gente já tem, ó, olha a liberação do amido. Olha como já começa a ficar cremoso essa cocção desse arroz. Então é isso que a gente busca. Nesse início eu vou adicionar uma colherzinha de chá de sal, como eu falei. O nosso molho tem sal, o nosso camarão também foi temperado com sal. Então, faltando aqui 6 minutos ou menos, eu vou grelhar os nossos camarões e os nossos cogumelos. Pode ser. Oi. Agora é aquilo. Arroz sendo cozido levemente. Vamos adicionar o caldo aos poucos. E é isso aqui. Precisa de tempo, precisa de paciência. Realmente não dá para fazer um risoto em 10 minutos. Ele demora 20, 22 minutos. É o tempo de cozimento que leva. Então, assim, não tem jeito. Isso aqui é realmente aguardar. Quem fala aí que arroz de risoto se faz em 15 minutos, em 12 minutos, eu, particularmente, não consigo servir um arroz ao ponto, porque ele tem que estar al dente, mas ele tem que estar perfeito em 15 minutos. Realmente eu preciso de um pouquinho mais de tempo, porque é o tempo que o arroz precisa para ser cozido por igual. Então ele tem que estar macio por dentro, macio por fora, do ponto certo. Não tem essa de estar duro por dentro, macio por fora. Quando você morde, quebra aquele arroz. Então, assim, se sente o arroz durinho por dentro. Não sirvo o risoto assim. Eu acho que o risoto ele tem que estar muito bem cozido
obviamente no ponto certo. Então, o tempo calculado que eu levo para fazer é de, no mínimo, 20 minutos, chegando até 30 minutos. Olha como já está soltando bastante o amido, olha a cremosidade. Ó. Olha como o arroz já começa a ficar cremoso. Estamos chegando próximo a 10 minutos de cozimento do arroz. Aqui é a nossa frigideira do camarão. Vamos adicionar o camarão e o cogumelo. Vamos utilizar o portobello. Então já está fatiado. O limão siciliano já está aqui. Esse realmente é o tempo que leva, não tem jeito. Foi como eu disse. 10 minutos de cozimento e a gente tem um grão de arroz duro ainda. Ó, aqui o nosso arroz está quase no ponto, porém o nosso molho ele está acabando. Ó, lembra que eu falei que a gente poderia usar um pouquinho de água morna? Eu acho que a gente vai ter que finalizar ele com um pouquinho de água. Porém o sabor dele está muito bom, já está bem temperado, tem muitos sabores, aroma, então não teria problema nenhum a gente adicionar umas conchinhas de água para finalizar ele, tá? Isso é normal de acontecer, né? Às vezes o arroz ele pede um pouco mais de caldo e não chega ao ponto. Como eu disse, a gente vai adicionar um pouquinho mais da finalização de água. Ó, saiu mais uma conchinha. Aqui eu já tenho uma água morna, então a gente consegue finalizar ele com um pouquinho mais de água. Ó, vou colocar minha panela para aquecer. Chegou a hora de grelhar os camarões. Então, aqui a gente o risoto já está quase pronto, né? A gente já está com o arroz bem cozido, al dente. Então, a gente começar agora a grelhar os camarões e o cogumelo. Ó, como eu falei, ponto do sal tá perfeito. Eu adicionei aquela colherzinha de sal no início, adicionei aquela colher de sal no molho, então assim, tá perfeito. O ponto de sal é quase o ponto ideal. Eu vou agora finalizar. Quando eu finalizar com queijo, vai chegar no ponto perfeito. Então agora não tem nem como eu colocar um pouquinho mais de sal aqui, porque na hora que eu for colocar o queijo, então vai salgar o nosso risoto. Então tem que ter muito cuidado nesse preparo, porque o ponto aqui realmente tem que estar um ponto a menos, porque o parmesão ele tem um sal, ele tem muita adição de sal, então acaba salgando o prato final, porque é realmente no finalzinho que a gente adiciona. Ó, bem cremoso. Eu vou adicionar agora um pouquinho aqui de água quente, porque eu acho que é agora que ele vai chegar. Aproximadamente uma conchinha
Se não chegar, a gente adiciona mais um pouquinho, que eu acho que é o ponto ideal. Frigideira aquecida, um generoso fio de azeite. E agora é a hora de adicionar os camarões. Deixar aquecer um pouquinho mais. O cheiro desse arroz tá surreal. Bom, já tá abrindo demais o apetite. Então, assim, é aquele negócio, né, cara? Risoto bem feito, não tem quem não coma. Chefes, eu quero preparar esse prato aqui para vocês, na prova. Então, ó, vou entrar com o nosso camarão. No ponto. Perfeito. Eu vou adicionar, ó, mais uma conchinha de água. E agora que é a hora de adicionar os cogumelos. Como os cogumelos não foram temperados, eu vou adicionar aqui um pouquinho de pimenta e uma pitadinha de sal a mais, tá? Aqui eu vou adicionar, ó, um pouquinho do suco do limão e no arroz eu vou adicionar, ó, é exatamente esse o ponto que a gente esperava. Eu vou estar adicionando aqui, ó, eu vou estar adicionando a raspa de limão. Esse aroma do limão aqui dá toda diferença na finalização do prato. Mais um pouquinho da água. Como eu adicionei 2 conchas de água morna a mais, o que eu vou fazer? Eu vou provar o sal do arroz por esse fato. Então, assim, ó, camarão grelhado, cogumelo levemente grelhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar os camarões e vou adicionar o cogumelo no meu arroz. Então eu vou finalizar com os camarões, já estão ao ponto. Eu vou adicionar o cogumelo aqui no próprio arroz com o siciliano. Ó, ponto perfeito. Eu vou adicionar aqui, ó, manteiga gelada.
Então isso aqui vai trazer aquela cremosidade para o nosso prato que a gente precisa. Como aqui eu estou fazendo uma quantidade a mais, eu vou adicionar mais um pouquinho de manteiga, porque a gente precisa de bastante cremosidade no prato. Então, eu consigo essa cremosidade com o queijo e a manteiga. Agora eu entrei com o parmesão. Essa é a hora de provar. Finalizado, agora eu vou empratar. Vou lá buscar o prato e já volto. Temos 3 opções de pratos que eu escolhi. Tem esse aqui que é o meu queridinho, ele é um prato mais claro, porém eu acho que no conjunto do empratado ele fica bem legal. Então eu escolhi 3 opções porque eu não sei qual vai ser a melhor proposta. Vou montar 3 propostas e vou enviar a melhor para vocês. Como eu tenho essa oportunidade, né, de conseguir montar aqui, não estou ainda participando, mas vou participar. Eu acho que esses 3 são os que eu mais gosto e eu acho que melhor combina com esse prato. Para finalizar a decoração, eu vou colocar, porque eu amo, uma folhinha de sálvia frita na manteiga, porque tem um sabor tão bom. Então vou separar aqui as melhores pra gente finalizar ele com essa folhinha de sálvia frita, porque fica muito bom. Tenho o costume de usar bastante. Então aqui eu vou adicionar a manteiguinha, um azeite, deixar aquecer e adicionar as folhas. Ó, as folhas já estão aqui, vou deixar aqui dentro e já adiciono enquanto eu emprato o nosso risoto. Esse molho aqui, ele tem bastante sabor do siciliano. Então, além de usar a nossa sálvia frita, eu também vou adicionar por cima do camarão esse molho do siciliano. Eu acho que tem tudo a ver. Então aqui, como é que ela fica bem saborosa. Então assim. Agora é a minha vez de provar. Estou ansioso para que chegue a vez de vocês provar esse meu prato no chefe de alto nível. Nossa. Nem posso falar, né? Porque foi eu que fiz, mas bem bom. Hum. Nossa. Surreal. Beijo e até o programa.